Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia, sua noite, seja o período, não importa o período que você esteja esse vídeo, mas quero pedir muito a Deus que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Estamos hoje, pessoal, para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, convido aí você a estar se inscrevendo no nosso canal que tem a playlist de momentos de reflexão. Nós vamos colocar também umas gameplay de algumas coisas das antigas aí, mas o foco está sendo maior no momento de reflexão. Então, você que já está inscrito, compartilha aí os nossos vídeos, os momentos de reflexão, o qual Deus tem nos ensinado muita coisa dentro de temas específicos. Você que tem alguma sugestão de tema, escreva aí nos comentários, sinaliza aí que nós vamos trazer para que venhamos a aprender junto. E você também que tem uma crítica, não concordo com isso, alguma coisa a acrescentar, coloque aí. Por isso que os comentários estão totalmente liberados aí para você colocar aí a sua opinião, tá bom? E hoje, pessoal, nós estamos com mais um momento de reflexão, como eu já disse, e um tema diferenciado também. E o tema que nós trazemos hoje, para ver o que Deus tem a falar conosco através desse tema, é este: servimos a Cristo ou ao nosso próprio ego? Então vamos ver o que a palavra de Deus fala conosco. Então assim, pessoal, já iniciando dentro desse momento de reflexão, nós, eu, você, nós, pessoas, vivemos numa geração que exalta o eu. Uma geração que exalta o eu. Meus direitos, meus sonhos, minhas vontades. Até mesmo dentro da igreja, muitas vezes. O culto deixa de ser para Deus e passa a ser para satisfação pessoal. Às vezes as pessoas não sabem diferenciar um púlpito, um altar de um palco. E muitas das vezes a pessoa se sente, de repente, pelo fato de tanto egocêntrica, tanto ego lá em cima, de repente até a quarta pessoa da Trindade, e de repente tá tudo aparecendo. Tudo tá lá, menos Jesus, menos Deus. Então, ou seja, até mesmo dentro das igrejas, muitas das vezes o culto deixa de ser para Deus e passa a ser para satisfação pessoal. Só que a palavra nos confronta com uma pergunta radical: a quem realmente servimos? A Cristo ou ao nosso próprio ego? Né? Então, para começar dentro desse tema de hoje, vamos dar uma olhada ali no livro de Filipenses, capítulo 2, do 3 ao 5. Filipenses, capítulo 2, 3 ao 5, que nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, através desse texto, nós podemos fazer uma exegese dele, ou seja, analisá-lo e ver o que ele quer nos dizer. Então, o apóstolo Paulo usa uma palavra ali, uma palavra grega, kenosis, que quer dizer esvaziamento, para mostrar que Cristo não buscou a sua própria glória. Então, esvaziar ali quer dizer um esvaziamento, para mostrar que Cristo não buscou
a sua própria glória, mas se humilhou. Se humilhou. Ou seja, o cristão, aquele que é de Deus, aquele que tem Deus governando a sua vida, eu gosto muito de frisar nisso, que serve a si mesmo, ou seja, o cristão que serve a si mesmo, vive de vanglória, vazio de sentido, buscando reconhecimento. Buscando reconhecimento, ser reconhecido. Né? Tem até um hino que fala: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? Fala isso. Servir a Cristo é imitar a sua humildade, não inflar o ego. Então nós já começamos bem aí com uma baita exortação, que se Jesus, que é Jesus, se esvaziou da sua divindade, né? Imagine nós. Então, é imitar a humildade de Cristo e não inflar o ego. Segundo ponto, o perigo do amor próprio desordenado. Vamos dar uma olhada ali no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 e 2, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos. E alguns mais ali que a palavra vem trazendo, né? Então, assim, fazendo ali a exegese desses dois versículos, a palavra ali grega usada para egoístas é philautos, que significa amigo de si mesmo. Então, egoísta que está falando nessa pronúncia, está querendo dizer amigo de si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo alerta que um dos sinais do fim é justamente quando o homem coloca a si mesmo no centro. Né? Então aí se torna o quê? O homem é o centro. Jesus deixou de ser o centro. O ego se torna um ídolo, ocupando o lugar de Cristo no coração. Então, nós, o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós venhamos a ser cristocêntricos, não egocêntricos, não antropocêntricos, mas sim nós devemos ser cristocêntrico. Cristo cêntrico, centro, ou seja, Cristo é o centro da nossa vida. Terceiro ponto, a escolha entre cruz ou ego. Vamos dar uma olhada no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Eu quero abrir um parênteses aqui, bem interessante, porque eu já vi muitas pessoas usando erroneamente quando a palavra de Deus diz assim, que Jesus diz, nos ensina: vinde a mim da forma que estais. Vinde a mim. Não precisa um preparativo para você se achegar a Jesus Cristo. Se achega a Ele do jeito que está. Só que não tem nada dizendo para permanecer do jeito que chegou. Mas é outra coisa que a pessoa não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque a pessoa que, se ela entender, vinde a mim da forma que estás, todos que estão cansados e aflitos, eu os aliviarei. Quando você chega a Cristo e você é impactado por Ele verdadeiramente, você muda. Você muda. Você muda a perspectiva, você muda a forma de falar, a forma de pensar.
e você muda para melhor. É claro que dentro de um mundo, muitas das vezes, um ambiente que ele tá corrompido, muitas das vezes isso pode até soar como algo ruim. Mas para que a pessoa venha dizer que se chegou a Cristo e se tornou uma pessoa ruim, a pessoa que tem essa ótica, ela também precisaria se chegar a Cristo também, para ver realmente qual é a diferença de a gente chegar a Cristo. Né? Então assim, vinde a mim da forma que estás. Jesus está com os braços abertos sempre a receber qualquer pessoa, qualquer momento, não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, ou o que fez ou deixou de fazer. E quando é impactado por esse amor de Jesus, a pessoa não fica da mesma forma. Tem gente que fica preocupado. Mas o que eu posso perder? O que eu posso perder? Se soubesse o quanto que ganha. Mas vamos lá. Voltando aqui para o tema. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ali no texto, exegeticamente falando, o verbo grego ameomai, que ali a parte negar-se, significa rejeitar, repudiar, não dar espaço. Então, negar-se quer dizer, ali o verbo rejeitar, repudiar e não dar espaço. Jesus não pede que o ego seja disciplinado. Olha só que interessante. Jesus não pede que o ego seja disciplinado, mas pede para que ele seja crucificado. Olha só que interessante. Por quê? Porque seguir a Cristo implica matar diariamente o orgulho e a vontade própria para viver pela vontade de Deus. Então, seguir a Cristo implica em matar diariamente o orgulho próprio, a vontade própria, para viver pela vontade de Deus. Vamos dar uma olhada no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aqui. Diz assim, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim mesmo por mim. Então, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo o quê? Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ou seja, exegeticamente falando, o que a palavra está querendo dizer? Que o apóstolo Paulo está declarando a morte do eu. E impondo a centralidade de Cristo. Então, aqui nessa parte, o pronome eu, o eu é substituído pela presença de Cristo. O eu substitui, se torna Cristo. O meu eu é substituído pela presença de Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira vida cristã só existe quando o ego é destronado e Cristo é entronizado. Então, não tem como ter os dois. Não tem. Você tem que crucificar um
para que o outro venha sobressair. Então, o ego ele é destronado e Cristo é entronizado. E através disso, qual é a aplicação prática que nós podemos trazer? Se a nossa fé gira apenas em torno do que Deus pode nos dar, estamos servindo ao ego, não a Cristo. E aqui entra num tema bem interessante, porque assim, muitas pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Às vezes a coisa precisa apertar para lembrar de Deus. Eu vou buscar a Deus por causa de um problema de saúde, eu vou buscar a Deus por causa que eu quero uma casa, eu vou buscar a Deus por causa que eu quero isso e aquilo e aquilo. Aí, Deus abençoa. Deus abençoa porque Deus é bom. Tudo aquilo que pedistes crendo, através da sua fé, estiver dentro da vontade de Deus, Ele vai conceder. E Deus é Pai. E o pai fica feliz de ver seus filhos bem. Porém, a partir de que essas pessoas ganham aquilo que tem pedido, elas esquecem de Deus. Às vezes tem pessoas que Deus, como Ele não se prende ao nosso tempo, e Ele sabe do amanhã e de tudo, Ele sabe que se há algo que a pessoa quer para a vida dela, e isso irá impactá-la de uma forma a ela se afastar de Deus, se afastar da presença de Jesus na vida dela, Deus não vai permitir. E se essa pessoa, porventura, pelo livre-arbítrio que ela tem, forçar isso, ela vai forçar na vida dela a aquisição, de repente, de alguma coisa, sei lá, algo que muitas das vezes não está de acordo. Aí a pessoa trava. Aí a pessoa trava. Então, nós devemos entender qual é a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus para nós. Deus, como pai, eu sou pai, então um pai gosta de dar as coisas para os seus filhos. Os meus pais me deram aquilo que eles podiam quando eu era pequeno. Eu dei e dou aquilo que eu posso para os meus filhos. E a ótica humana, vou colocar assim, de um pai, de uma mãe, é sempre dar aos filhos aquilo que ele não teve oportunidade de ter ou condição. Só que Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente. Então, a aplicação prática aqui, o que seria? Que a nossa fé, se ela girar apenas em torno do que Deus pode nos dar, estamos servindo ao ego, não a Cristo. Aquilo que eu acho que é melhor para mim, eu acho, né? Se buscarmos reconhecimento, posição ou aplauso, aqui está falando do ambiente dentro da igreja, instituição, dentro da igreja, aqui está frisando dentro da igreja. Se buscarmos reconhecimento, posição ou aplausos na igreja, o trono ainda está ocupado pelo eu. Não tem um dizer assim, bem conhecido, que ele cresça e eu diminua? É que ele cresça. Que Deus que está governando nossa vida, ele venha a ser evidenciado, não o nosso eu. Porque só para começo de conversa, se ele não quisesse dar o fôlego de vida para nós, né, nem estaria aqui. Para começo de conversa. Então assim, os aplausos, a honra, a glória é para ele. Estamos aqui porque ele tem nos sustentado. Estamos aqui porque ele permitiu. Nós estamos ainda aqui nessa terra porque há missões a serem cumpridas por nós. Coisas as quais elas foram decretadas antes do nosso nascimento. Muitos chamam isso de chamado.
omissão, né? Então, não busque reconhecimento, oposição ou aplausos. Busque evidenciar Jesus que está na sua vida, a palavra dele. Porque se você fizer o contrário disso, se você busca reconhecimento, você busca aplausos, eu quero ser aplaudido, quero ser, como que fala aquela palavra? Ovacionado. O trono está ocupado pelo eu. Né? Porque ali no livro de Lucas 22, 42, vamos dar uma olhadinha? Livro de Lucas 22, 42. Diz assim, vamos pegar o versículo inteiro. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Né? Aquele momento de agonia de Jesus Cristo, falando ao Pai. Todavia, esse cálice, vírgula, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua, a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós falamos, Senhor, que faça-te a tua vontade na minha vida. Aí quando Deus quer fazer, aí murmura, reclama. Aí, Senhor, que faça-te a tua vontade, eu acho que a tua vontade é que eu seja visto. A pessoa distorce o querer de Deus a favor dela. Então assim, que quando a gente vem a dizer, Senhor, que seja feita a sua vontade, não venha, é difícil, mas que a gente não venha a questionar Deus aplicando a vontade dele na nossa vida. Porque às vezes a vontade dele faz a gente passar por umas situações bem difíceis. E temos que estar preparado. E também devemos descansar, porque ele que está no comando. Se é a vontade dele que está sendo aplicada, se você tem discernimento, entendimento, sabedoria para compreender que o que está acontecendo na sua vida é a vontade de Deus, por mais que 200 milhões de pessoas achem que está acontecendo alguma coisa na sua vida, porque você está deixando de algo, é igual aconteceu com Jó. Com Jó, os amigos de Jó achavam que o fato dele estar passando por o que ele passou é porque ele fez algo de errado. E na realidade é Deus. Porque no começo do livro de Jó, é o próprio Deus falando das qualidades de Jó. É o próprio Deus, não é o vizinho. É o próprio Deus. E sabendo da integridade do coração de Jó, deixou ser provado. Deixou ser provado. E os amigos de Jó achavam que ele estava passando por aquela dificuldade porque ele fez alguma coisa de errado ou deixou de fazer. E isso sempre vai aparecer na nossa vida. Sempre. Alguém que vai olhar para a tua situação que você está passando e vai dizer que você está passando isso porque acaso está faltando isso, porque está faltando aquilo, porque você está fazendo isso porque tem alguma coisa errada, porque ele não entende o trabalhar de Deus na sua vida. E essa pessoa, por mais que ela fale, por mais que ela tenha 10 vezes mais experiência que você, a experiência dele com Deus foi dele. A tua com Deus é tua. Então só peça a Deus que Deus vai dar discernimento para essa pessoa que fala aquilo que ela acha, que ela supõe, mas ela não está dentro de você para entender que realmente o tratar de Deus com você precisa passar por isso. Porque é triste. É triste uma pessoa olhar para você e ela falar com a maior convicção do mundo. Isso muitas pessoas não falam assim diretamente. Tem gente que se importa. É minoria, mas tem gente que se importa. Mas às vezes uma comenta com a outra. Tô achando lá aquele fulano lá. Ih, ele tá passando por isso porque eu acho disso. Achismo. Não sabe o trabalhar de Deus. Não sabe o que Deus está trabalhando. Não sabe... Ninguém consegue medir a fé do outro. Ninguém consegue saber qual é o tete-a-tete, qual é o particular que aquela pessoa tem com Deus. Qual é o nível da fé dela. Não existe um fenômetro, um aparelho que faça a medição da fé da pessoa.
Então, é isso. Senhor, que faça-te a tua vontade. Pronto. Vai doer? Muitas vezes dói. Vai pressionar? Vai. As pessoas vão achar que você pode estar fazendo aquilo que você está em pecado, que você fez algo errado. Vão achar, sempre vai ter. Mas aí é a tua consciência com Deus, sabendo que seu próprio Pai está cuidando, está permitindo, está trabalhando, e você sabe que Ele está no negócio, então descansa. Sempre vai ter pessoas que vão achar que porque tiveram muitas e muitas experiências, acha que pelo fato de terem passado tantas coisas, você que de repente é novo na fé, está passando por algumas coisas, aí a pessoa chega em você e fala, eu acho que você está passando disso por causa disso. Não. Se você tem a convicção do Deus que você serve, da tratativa que Deus está tendo com você, descansa. Que entre por um vidro e sai por outro. E peça a Deus que Deus vai abençoar a vida desse abençoado ou essa abençoada que disse isso. Sem sabedoria. Então, o verdadeiro servo diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nós chegamos aqui à conclusão final desse tema. A palavra, o evangelho, ele nunca foi feito e o propósito dele jamais passou perto disso, de ser um massageador de ego. Mas para crucificar esse ego. Então o evangelho não foi feito para massagear ego, não foi. Mas para crucificá-lo. Só existe um trono no coração. E nele não cabem dois senhores. A palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Cristo, ou nós servimos ao nosso eu. Não tem como servir os dois. Não tem como. A escolha, ela é radical. Mas é nela que está a verdadeira liberdade. Então, essa conclusão ela é bem interessante, eu vou repetir porque é muito forte. A palavra não foi para massagear ego, mas para crucificá-lo. Só existe um trono no coração, e nele não cabem dois senhores. Ou servimos a Cristo, ou servimos ao nosso eu. A escolha é radical, mas é nela que está a verdadeira liberdade. Pessoal, então é isso. Esse é o tema exortativo desde o começo até o final. Orientação, ensinamento, reflexão, para que venhamos a entender. Será que nós estamos servindo a Cristo? Ou será que nós estamos servindo o nosso próprio ego? Pense nisso. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe poderosamente seus passos, lhe dando cada vez mais sabedoria, entendimento, discernimento, força, garra para lidar com as circunstâncias, as situações adversas, para ser resiliente, paciente, os frutos do Espírito Santo, né? E até as falácias, daquilo que não é compreendido, não é dito com sabedoria. Peça para que Deus venha dar sabedoria para esse abençoado, para essa abençoada, a entender que cada um de nós temos um processo. E se você está passando por um processo, e você tem a certeza que Deus está nisso, está cuidando, está tratando, está fazendo, está ali, está no trabalho, descansa. Porque é igual a cana de açúcar, quando você vai tomar o caldo. Ela é espremida. E dobra daqui, e mói. E parece que o suquinho, de quanto mais moído fica, parece que é mais gostoso, mais doce.
Então muitas das vezes a gente precisa ser espremido para que o melhor de Deus venha ser revelado na nossa vida, assim como aconteceu com a vida de Jó, né? Porque aqueles 3 amigos de Jó, né, no final daquela história, eu não vou entrar em muitos detalhes, que eu quero trazer também uma reflexão dentro da história de Jó, mas no final, Deus pediu, ordenou, né, para que Jó venha orar por aqueles 3 amigos, né? Então, e ainda Deus se revelou e abençoou Jó muito mais do que no início na história dele, depois que passou por essa luta. Então muitas das vezes é isso que acontece. A gente passa por uma luta e o melhor de Deus se revela a gente. E o melhor de Deus vai se revelar sobre a sua vida. Convido você a estar conosco no nosso próximo momento de reflexão. Se essa mensagem ela falou com você, se essa reflexão falou com você, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Nós estamos são 31 vídeos de momentos de reflexão e queremos ir muito mais além disso. E com a sua ajuda, e se você tem temas, coloque aí para nós. Seja um canal de bênção. A palavra falou com você, viu? Não fica só para você não. Compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu aprendi muito aqui. Cada vídeo eu tenho aprendido, eu quero aprender cada vez mais. E de repente você tem uma curiosidade, um tema aí na sua cabeça, e você expondo ali nos comentários, a gente consegue trazer alguma coisa para que venhamos aprender juntos, dentro da grande e maravilhosa palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, fica com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e maravilhoso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus.